Nós vamos conversar ao vivo na Rádio Bandeirantes com o autor da proposta de emenda constitucional que defende o semipresidencialismo, o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Aliás, o presidente Michel Temer, viu, Thaís, vai receber o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma conversa sobre semipresidencialismo aqui no Brasil no próximo dia 31. Pelo menos essa é a data que está marcada para esse encontro. Deputado Samuel Moreira, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar explicando para o nosso ouvinte o que é o semipresidencialismo, qual é a diferença do semipresidencialismo para o parlamentarismo, de onde veio essa ideia e o que diz exatamente a PEC. O que o senhor pode trazer de informação aqui para quem está perdido nesse assunto? Ok, ela é uma evolução do sistema presidencialista. Continua elegendo um presidente eleito pelo povo, 4 anos de mandato, podendo ser reeleito. A diferença é que o presidente indica um primeiro-ministro para ser referendado, aprovado pelo Congresso. Esse primeiro-ministro monta um governo com seu ministério, leva o presidente novamente para o presidente nomeá-los. Você tem uma relação entre presidente e primeiro-ministro muito intensa. E o Congresso, como ele participa dessa aprovação, ele constitui uma maioria formalmente para aprovar o primeiro-ministro. Então nós passamos a saber no Congresso quem são os partidos responsáveis por governar também. Porque hoje todo mundo fala o Centrão. Mas quais são os partidos do Centrão? Muitos parlamentares aí, partidos que em tese aí, vamos abrir aspas, né, se aproveitam do governo, indicando cargos, emendas, participam ali do núcleo do governo, mas ninguém sabe quem são. E eles também não se responsabilizam pelos erros do governo. Quando o governo tem problema, eles se afastam. Então o eleitor sempre fica generalizando, né? A culpa é do Congresso, mas qual é a parte do Congresso que governa? Ah, é o Centrão, mas quais são os partidos do Centrão? Então você forma uma maioria, como acabou aí, nós acabamos de ouvir o presidente Temer, você constitui uma maioria formalmente. E é ela que aprova o primeiro-ministro, ela passa a ser governo e toda a sociedade passa a saber quem são esses partidos e quem são esses deputados. Essa é uma das vantagens, a transparência, né? Não se faz mais as coisas em torno de conchavos. Nós estamos vendo mudanças de ministro, mas a responsabilidade por essas mudanças de quem é? O Congresso sempre terá importância. Não adianta achar que vai governar sem o Congresso, né? O pior é o modelo de hoje, que o presidente tenta governar no varejo. A cada projeto ele constitui uma maioria, a cada crise ele tem que encontrar um apoio, né? A cada reforma ele tem que constituir uma maioria para aprovar a reforma. A que preço? Né? Ninguém sabe a que preço. Né? Então nós também passamos a ter uma corresponsabilidade entre o presidente e o Congresso efetivamente através da sua maioria. Deputado, o que o senhor acabou de explicar chama parlamentarismo. Em Portugal nem se usa o termo... Deputado, em Portugal nem se usa o termo semipresidencialismo. Se usa o termo parlamentarismo. E é discutido a inoperância, não. A inoficiência, não. A inutilidade do presidente da República. Ele está lá para conceder comanda. Ele está lá para... O presidente Marcelo Rebelo de Sousa adora nadar, inclusive. Ele representa o país como representa a rainha da Inglaterra. Eles fazem exatamente a mesma coisa. O Brasil, em 1993, ele não quis o parlamentarismo. Por que nós não vamos dar às coisas o verdadeiro nome e explicar para o país? Olha, é parlamentarismo, vocês não quiserem em 93, nós não vamos fazer de novo um plebiscito, porque talvez perca, e nós vamos aprovar, e ponto final. Por que nós estamos com tanto dedo para tratar desse assunto? Não, primeiro que há uma diferença grande com relação ao parlamentarismo. No parlamentarismo, quem indica o primeiro-ministro, indica e aprova é o parlamento. O presidente não sequer põe o dedo nesse assunto. Esse é o parlamento. Nós estamos dizendo, na nossa emenda constitucional, que quem indica o primeiro-ministro é o presidente da República eleito pelo povo. Ele não pode se eximir
da responsabilidade de ter indicado um primeiro-ministro. Ele vai ser eleito pelo povo já sabendo, o povo sabendo que ele indicará um primeiro-ministro. Pegamos o exemplo de Portugal. Não, eu estou te falando que está na minha PEC. O Partido Socialista ganhou as eleições e o representante Não, eu estou falando que está na minha PEC. Se você achar que não... Deputado, quem ganhou as eleições... Quem é o primeiro-ministro de Portugal hoje é o senhor... o presidente... Perdão, esqueci o nome dele. António... Daqui a pouco eu vou lembrar. Ele é o representante do Partido Socialista. Quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. A eleição do presidente não interfere em nada. O presidente não vai contrariar o povo. O presidente é uma figura decorativa. O presidente é uma figura que representa o Estado. O presidente vai a cerimônias. Mas eu estou lhe dizendo que no nosso sistema... Não, olha, vamos ler a PEC. É uma conversa. Não, mas leia a PEC. Leia a proposta de emenda constitucional. Você está se usando como padrão o português? Eu não vou eleger o presidente. Não. Quem está indicando... Mas ele vai ser só uma figura decorativa. Não, mas como que ele vai ser decorativo se ele indica o primeiro-ministro? É ele que indica. Ele constitui uma maioria. Ele vai indicar quem? A mim? Não vai. Ele vai indicar aquele que vai ter mais respaldo dentro do parlamento. Ora... Mas hoje você pega o parlamento, qual é a responsabilidade do parlamento hoje? Quem é que governa hoje? As escuras que o parlamento governa, uma parte da maioria que ninguém sabe quem é? Quem é que aprova o que lá? Ninguém sabe, cada hora é um time que aprova a um preço que ninguém sabe. Deputado, deixa eu inverter a pergunta então. Como constituir a sua PEC... corresponsabilidade entre presidente da República, executivo, corresponsabilidade e transparência com o parlamento. Além disso, você resolve as crises de maneira melhor. O parlamento vai derrubar o presidente, o primeiro-ministro toda hora. Eu peço até desculpas pela minha veemência, na terceira vez. Deputado, eu peço desculpas pela minha veemência. É um debate, né? Não. Eu acho que vale a pena ser veemente. Então. Agora, é importante ler a PEC pelo seguinte, não vai derrubar toda hora. Primeiro que o primeiro-ministro tem um ano de estabilidade, ele não pode ser trocado no primeiro ano. A PEC estabelece isso. E também estabelece que nos últimos 6 meses ele não pode ser trocado. Ele só pode ser trocado nos 2 anos e meio, ali no meio do governo. E se trocar mais que 3 vezes, o presidente pode dissolver a Câmara. Essa parte é importante, deputado. A Câmara dos Deputados também tem que ser responsável pela ingovernabilidade. Deputado Samuel Moreira, deixa eu interromper o senhor que picotou a ligação bem na hora que o senhor estava falando aqui sobre esse ponto importante que era a minha próxima pergunta sobre dissolução do parlamento, do primeiro-ministro. Pela PEC, como que funciona então? Qual é a ideia que o senhor apresenta para essa questão ligada à saída do primeiro-ministro e à dissolução do parlamento? Então, eu estava dizendo aqui que tem uma estabilidade. O primeiro-ministro no primeiro ano não pode ser trocado. No primeiro ano. E nos últimos 6 meses do governo também não pode ser trocado. Ele é apenas nesses 2 anos e meio, aí na parte do meio do governo, é que ele pode ser trocado. E se ele for trocado mais que 3 vezes, na terceira vez, o presidente ainda indica o ministro. Se a Câmara não aprovar, o presidente dissolve a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados ela vai ser responsável também pela ingovernabilidade. Ela também vai ser responsável pela instabilidade. Então, a partir da terceira troca do primeiro-ministro, o presidente da República já pode dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições para a Câmara de Deputados. Então, é um processo que é uma engrenagem e você resolve crises de maneiras mais rápidas, preserva o presidente, em que pese ele não poder se eximir perante o povo, porque ele indicou o primeiro-ministro, ele não pode se eximir da responsabilidade do governo, né, do bônus da popularidade ou da impopularidade, você vai ter também uma troca mais rápida do primeiro-ministro, porque em 48 horas você troca o primeiro-ministro. 48 horas. Então você não tem esse problema que nós temos hoje, que até o segundo escalão é nomeado pelo presidente da República. E quando um segundo escalão comete algum absurdo, cai nas costas do presidente da República.
né, os escândalos. Então nós precisamos ter num país como esse, que é um país continental também, né? Um país com 210 milhões de habitantes, precisamos ter corresponsabilidade e nós precisamos constituir maioria clara, formalmente. Em 10 dias o primeiro-ministro tem que apresentar um programa de governo para ser apresentado ao Congresso. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem que ser aprovado no Congresso. Deputado, quando houve aquele plebiscito, 94, o plebiscito sobre sistema de governo e o presidencialismo foi mantido na escolha da população. Essa é a gente aqui não se furta a nenhum debate, a gente tem que colocar todos os assuntos para o nosso ouvinte. E esse é um debate importante que está sendo levado a público por políticos de relevância, inclusive com essa PEC que o senhor apresentou. Isso é defendido pelo ex-presidente Michel Temer. Arthur Lira, presidente da Câmara, também defende, ou seja, é algo que está hoje aqui no dia a dia da discussão política. A minha dúvida é a seguinte: uma mudança tão drástica, dando, por exemplo, ao presidente a possibilidade de dissolver parlamento, isso aí vai ser feito via PEC? Não é melhor ter uma consulta popular? Isso após, né, nesses 2 anos e meio no meio do governo, após a queda do terceiro primeiro-ministro. Então, veja... Mas não é uma mudança drástica agora, demais, deputado, para ser feita via emenda constitucional? Isso é uma mudança no coração da Constituição. Nada impede, é uma emenda constitucional, nada impede, lógico, ela deve ser debatida. Tem gente que defende que ela deve valer para 26. A nossa proposta, ela já pode valer para 22. Né? Tudo isso, todas as contribuições para melhorar... Para a próxima eleição, deputado? Para 22? Para 23, pode muito bem, para já eleger um presidente. Você não tira a possibilidade do presidente se reeleger. Deputado, por favor. O presidente pode ser reeleito. O que o senhor está dizendo aqui é que há a possibilidade de quem a gente eleger o ano que vem não governar o país. Não, o presidente isso é o que você acha que o presidente... E você acha que ele já governa hoje. Não governa. Sabe quantos pedidos de impeachment os presidentes anteriores, depois da Constituição, tiveram? Todos tiveram mais que 30, 40, Bolsonaro tem mais de 100, e o próximo presidente que entrar já vai entrar com vários pedidos de impeachment, mas o senhor tá porque não tem estabilidade política. O senhor está nos dizendo tem que ter estabilidade política, significa crescimento econômico, significa mais investimento para o país. Nós não temos estabilidade política. Deputado, o nosso sistema não deu certo. Eu também Agora, a pergunta que quanto a isso, eu concordo com o senhor. Nada impede de você fazer um plebiscito. É só estabelecer isso na PEC como uma contribuição. Agora, do ponto de vista constitucional, o sistema não muda. O presidente é eleito, continua tendo prestígio, mas ele não manda, deputado. Se ele entrar no ano que vem... Deputado, como é que a gente vai comunicar para a população que está falando em voto impresso, se no ano que vem ele pode eleger um presidente que não vai mandar? Isso é um debate, cada um tem que ter a sua opinião, tem que construir maiorias claras para aprovar, inclusive, uma emenda constitucional. Ninguém vai fazer goela abaixo de nada. Agora, parece-me que há um certo desconforto de termos apresentado uma proposta da sua parte. Não precisa ter um desconforto. Vamos debater, nós estamos debatendo com muita tranquilidade. Eu admito toda a indignação que tiver, mas tem que ter tranquilidade para o debate. Nós estamos esclarecendo parte da população que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Vamos debatendo o assunto. O que nós estamos procurando é melhorar a governança do país. Esse sistema não vai dar certo. Ele não tem transparência, ele generaliza. Eu não aceito ser generalizado por essa classe de políticos. Eu não quero ser generalizado. A culpa é do Congresso. Que Congresso? Qual é a parte que é governo? Eu não sou governo. Qual que é a parte que é governo? Ninguém sabe. Então nós precisamos melhorar a governança, dar mais estabilidade e não as coisas por baixo do pano, como todo mundo assiste todo dia. As negociações para aprovar emenda, fundão, todos esses assuntos. Agora, deputado, na vida real do parlamento, difícil isso para o ano que vem, né? Porque a gente já está em julho, regra eleitoral não pode ser mudada em cima da hora, e o próprio presidente Arthur Lira já veio a público aqui pelo Twitter dizendo o seguinte: podemos sim discutir o semipresidencialismo, que só valeria para as eleições de 2026. Não tem problema, é uma opinião do Arthur Lira, é uma contribuição que pode ser introduzida à PEC. Esta PEC, quando ela for debatida, vai criar uma comissão especial, vai ter um relator, vão ter audiências públicas,
como são os trâmites das emendas constitucionais. Né? Tem que votar 2 vezes na Câmara, tem que votar 2 vezes no Senado, ou seja, tem todo um processo de debate para melhorar, evidentemente, a PEC, né? Dentro do que for melhor para o Brasil. Então, se for para 26, é para 26, não tem problema. Eu estou dizendo, eu protocolei essa PEC em agosto do ano passado. Né? Eu não tirei nenhum direito do presidente da República do ponto de vista da sua reeleição. Pode ser reeleito, pode sem problema. Agora, vai ter como um auxiliar, praticamente, a indicação de um primeiro-ministro, da confiança dele, ele vai constituir uma maioria, e esse primeiro-ministro vai tocar os assuntos do governo, ministério, segundo escalão, executar os projetos de governo, procurar viabilizar as reformas, e se tiver problemas de denúncia, troca-se. Não precisa ficar com impeachment que demora 8 meses, 1 ano, entrar um vice que ninguém sabe, às vezes, o que pensa, né, que não foi praticamente eleito, né, ele foi na chapa. O nosso sistema, ele já está falido. Pode ter certeza disso. Não tem dado certo. Nós já trocamos 2. Já se fala em trocar outro novamente. E é o preço que o presidente vai pagar. Ele já fez recentemente uma troca de 5 ministros, de 6 ministros. Já praticamente caiu o governo. Agora ele está trocando de novo, mexendo 5, 6 vezes. E ninguém sabe quais as forças ocultas e a que preço está se fazendo isso. Queria agradecer ao deputado Samuel Moreira, deputado federal que é autor da PEC, que cria o semipresidencialismo. Deputado, muito obrigada aqui, hein, pela entrevista, pelo debate aberto. Acho que tem muita coisa ainda para a gente levar para o nosso ouvinte a respeito desse assunto, que é intrincado, que é novo e que é uma mudança muito grande. Obrigada, viu, deputado? Eu que agradeço a vocês proporcionar esse debate, viu? Vamos debater agradeço mais vezes. Aí a vocês. Um abraço a vocês e um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia.